amigos do Viva, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a Arena Viva, esse programa que tem perguntas objetivas, fortes, uma arena de verdade para a gente criar um bom debate aqui na nossa região do ABC, discussão de ideias. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Maria Ângela Zaccarelli Marinho, nome chique, né? Ela é doutora em endocrinologia pela USP, da Universidade de São Paulo, e professora também da Faculdade de Medicina. Doutora Maria Ângela, muito obrigado. Seja bem-vinda aqui ao Arena Viva. Nós é que agradecemos o convite. Estou sempre à disposição para expor as nossas pesquisas. Doutora Maria Ângela tem uma pesquisa muito ampla, né, e ficou bastante destacada em relação aos efeitos do polo petroquímico. Doutora, a pergunta é essa: o polo petroquímico está matando a população? Na realidade, eu não vejo muita preocupação da empresa com a população, porque eles nunca nos procuraram para saber o que estava acontecendo e quando eles emitem alguma opinião a respeito das minhas pesquisas, que já faz 33 anos que eu estou fazendo trabalhos ali na região, eles dizem que são opiniões pessoais minhas. E esses trabalhos científicos que nós estamos realizando, nós já estamos numa fase de histologia e de imunistoquímica nos trabalhos. Então, nós estamos muito avançados nas pesquisas, mas não há consideração a respeito da empresa para saber a respeito dos nossos trabalhos. Eles nunca propuseram uma conversa para conhecer o teu trabalho, para fazer uma análise, ou seja, um diálogo? Nunca foi proposto isso? Para nós, não. Nunca houve, eu nunca conversei com a empresa. E mesmo porque nós não estamos contra a empresa, porque nós respeitamos, nós sabemos que a empresa ela fornece trabalhos para a população, mas o que nós estávamos querendo? Uma tecnologia para que a poluição não interfira na vida das pessoas. E é possível conciliar a produção veterinária química com qualidade de vida, com menos poluição na região? A tecnologia está muito avançada, era só pensar em como nós poderíamos fazer, inclusive a colocação de filtros ali, porque a região que eu vivo ali também, porque eu faço pesquisa em loco, eu faço pesquisa no local, nas casas também, e é um pó preto que cai nas casas, uma coisa absurda aquilo. Nós já registramos, inclusive, aqui, desculpa interromper, aqui no Viva, vários vídeos que as pessoas, né, nossos seguidores mandam, realmente com essa fuligem, né, bastante concentrada. Mas eu quero voltar um pouquinho, dona Maria Ângela, para quem ainda não conhece o seu trabalho, explica para a gente no que ele se baseou, quando que se deu início, o que fomentou, o que deu start para você começar a fazer esse estudo e quais as metodologias usadas ali. Foi muito interessante que um dia eu atendi um rapaz de 37 anos. Como médica? Como médico endocrinologista. Ele compareceu, quando ele entrou na sala para que ele fosse consultado, ele estava quase em estado de coma. Ele estava mal, ele veio quase que carregado. E quando ele entrou, eu olhei, isso foi em março de 1989. E eu olhei para o paciente e eu havia aprendido com meus professores lá da Universidade de São Paulo, que eu já fazia endocrinologista lá no serviço de endocrinologia, que aquele estado, aqueles sinais que ele apresentava, aqueles sintomas, eram todos de um hipotiroidismo. E eu aprendi que hipotiroidismo não era tão comum em homens e jovens. E eu conversando com ele me disse que trabalhava na indústria química. Ele pouco falava, ele estava ruim, inclusive as pessoas me informavam, os acompanhantes, e que há 2 anos ele estava procurando um serviço médico que diagnosticasse a doença dele, e ele estava piorando. E ele trabalhava em indústria química e usava um produto, inclusive para lavar as mãos, que era altamente tóxico, que era o tricloretileno. E eu havia lido um livro
que o tricloro ele poderia desencadear problemas graves de saúde. E assim eu examinei, internei, obviamente, o paciente, porque ele estava grave, solicitei os exames, diagnostiquei uma doença autoimune que se chama tireoidite crônica autoimune, que são os anticorpos antitireoides, são elementos que destroem a glândula, e a glândula destruída atrapalha a função da glândula, provocando o hipotireoidismo primário, que é uma doença grave e letal, porque se ela não for tratada, a pessoa entra em coma e morre. E assim, eu conversei com ele a respeito dessa doença na época, e ele e a família, eles contaram para outras pessoas da região, e que também estavam doentes e já com a doença, mas eles não sabiam por quê. Quando se começa a tireoidite crônica autoimune, a sintomatologia ela é muito inespecífica, a pessoa fica meio cansada, indisposta, cai cabelo, a unha quebra, a pessoa não tem disposição para nada e ela fica com baixa imunidade, ela fica mais vulnerável às doenças. Porém, a tireoide ela vai sendo destruída e quando desencadeia, que a tireoidite é a maior causa do hipotireoidismo, desencadeia, perde a função da glândula. A glândula não mais produz os seus hormônios. Aí é o quadro grave. Nesse caso que acendeu alerta, Aí é que é o alerta que a pessoa perde a memória, entra em depressão, ela incha demais, o coração pode ter derrame pericárdico, pode ter um problema cardíaco, as funções cognitivas prejudicadas. Agora, um problema grave à época que eu comecei a constatar era essa doença em crianças, adolescentes, que nós não ouvíamos falar na época. Isso eu estou falando de 33 anos, e que nós começamos a diagnosticar que crianças ali da região não estavam crescendo, não estavam se desenvolvendo. Vamos limitar que a região que você observava isso, a incidência, porque quando a doutora percebe que é aquela região, teve esse caso desse funcionário da indústria química do polo, é isso? Ao redor do polo petroquímico. Então, e ali quando eles comentam região. com os amigos, eles começaram a também ter sintoma, também tem. Foi Sim, aí que começa esse estudo? Foi aí que começou e eles começaram a me procurar. Por quê? Porque a região, ali tem as empresas, que são 14 empresas ali do polo, e que agora, na realidade, eles estão se unindo, né? Por exemplo, eles unem 4 em uma, então eles estão, mas na época eram 14 empresas, e que os moradores, eles moram ao redor do polo. Então, existe em Santo André um Parque Capuava, em São Paulo, São Rafael, São Mateus, em Mauá existe o Silvia Maria, Sônia Maria, que ali é a região mais próxima do polo, e era onde as pessoas estavam doentes que começaram. A doutora conseguiu mensurar o raio de quanto que atinge? Porque nós estamos aqui a 4 quilômetros da Vila Assunção. Acho que dá uns 4 quilômetros, não sei. Aqui também pega a poluição, sim, porque são 6,5 km, porque quando nós fizemos esses dados do IAG, do Instituto de Astronomia e Ciências Atmosféricas, pela Universidade de São Paulo, esse trabalho foi publicado em 2016 e 2019, quando nós começamos a colocar a pluma ali e ver os elementos químicos poluidores ali da região. O Parque Capuava são 500 metros ali da população. O Silvia Maria, Sônia Maria, é 1 quilômetro. E o São Rafael, 1,5 quilômetro. A região de controle que nós fizemos era acima de 8,5 quilômetros, que já é ali em São Bernardo, São Caetano. Até São Bernardo e São Caetano? Sim, então nós fizemos pesquisas epidemiológicas em São Caetano e São Bernardo também, para ver o raio, até onde essa população chegava. E aqui onde nós estamos, chega assim, porque 4,5 km atinge a poluição da empresa. Puxa vida. E
como que se deu esse trabalho? Aí, a partir do momento, as pessoas do entorno começam a te procurar, a doutora começa a perceber similaridade ou mesmo problema ali com os pacientes, aí deu alerta, e aí o que a doutora faz a partir disso? Ela vai desenvolver um estudo? Foi. Nós começamos a investigar as pessoas moradoras. E no ano de 2002, eu me lembro, foi no dia 12, 13 de junho, eu fui procurada por um ambientalista, porque o polo ia haver uma expansão ali das empresas. E esse ambientalista estava com uma prancheta passando de casa em casa perguntando de doenças pulmonares, porque as doenças de pulmão eram, à época, as mais conhecidas de poluição. E uma das moradoras do Parque Capuava, também que estava na minha pesquisa, ela contou, porque até então, foram 12 anos, até então ninguém sabia que eu estava fazendo pesquisa, porque eram com pacientes, você tem o ponto de vista ético, de sigilo profissional, mas eu estava computando os dados, sim. E já havia um número de casos muito grande, inclusive das crianças. E quando ele soube que havia uma doença de tireoide que ele nunca havia ouvido falar, ele nunca soube. Ele me procurou. Você lembra o nome do ambientalista? Do Bucuí, Carlos Bucuí. E ele me procurou e para perguntar, eu disse, Bucuí, eu não posso contar para você, porque são dados sigilosos. Eu estou fazendo a pesquisa sim, mas é algo com os pacientes. Quando eu assim puder apresentar o trabalho, e ele chamou a imprensa no dia seguinte. E a imprensa foi me procurar. Foi no dia 13, nunca esqueci, de junho de 2002. E foi aí que eu contei e fui chamada pelo Ministério Público, aqui do Meio Ambiente de Santo André. Fui chamada pelo Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de São Paulo, para eu falar o que estava acontecendo, porque ele colocou na imprensa, nos canais de comunicação. Eu apresentei meus dados, realmente eles foram aceitos. Obviamente que a empresa, ela não nos deu nenhuma atenção do ponto de vista favorável, nunca nos procurou e nós começamos já com um inquérito civil que o doutor José Luiz Saicali, que é o promotor de justiça do Meio Ambiente de Santo André, nós começamos com reuniões e reuniões no fórum a respeito. Todos foram chamados. E teve algum resultado efetivo isso aí? Esse inquérito faz 20 anos já. Não, e ele está correndo e não porque foi um fato muito interessante há algum tempo. 20 anos é muito tempo, doutora? Se tiver algum problema acontecendo... A justiça é muito lenta no Brasil, não anda. E foi um fato muito interessante que eu soube há algum tempo, há pouco tempo, que nós já estamos numa fase da pesquisa de imunohistoquímica. Nós já conseguimos, eu vou explicar, que nós já conseguimos identificar em animais de experimentação que nós colocamos lá na região em gaiolas, sob a poluição, em casas dos meus pacientes, tanto em Mauá quanto em Santo André, porque o raio ali da poluição é muito pequeno, de 500 metros, como eu havia dito para você, 1 quilômetro, e nós colocamos gaiolas ali de animais de experimentação, e em seguida, através do Comitê de Ética em Animais, que nos proporcionou essa pesquisa, nós fizemos um estudo histológico nesses animais, e nós retiramos a tireoide. E quando nós retiramos a tireoide desses animais, nós conseguimos detectar o anticorpo anti-tireoide, aquilo que eu havia dito para você no início, que são esses elementos que destroem a glândula, na tireoide do rato, e nós detectamos o anticorpo patognomônico da doença, que é o anticorpo antitiroperoxidase dentro da tireoide do rato.
Não há dúvida quanto a esse trabalho pioneiro, não existe. Eu fui procurar na literatura, não tem. E nós estamos nessa fase já da imunistoquímica. Mas, para surpresa, a avaliação judicial, porque eu respondo também junto com o Ministério Público, pediram para fazer um trabalho epidemiológico. Mas nós já temos trabalho epidemiológico, tanto é que saiu há pouquinho tempo já os resultados do estudo epidemiológico que as UBSs ali de São Mateus, eles estão fazendo. E nos nossos trabalhos, quando nós fizemos o epidemiológico, já 2009, 2003, olha quanto tempo, nós detectamos 9,3% da doença ali. E esse estudo atual das UBSs, eles, porque eu não posso entrar nesse trabalho, porque eu sou a pessoa envolvida, eles detectaram 18,5%. A doença está aumentando demais. Doutora, a gente vai voltar daqui a pouquinho com o teu estudo, mas eu vou fazer um parênteses aqui. Eu tenho observado, por exemplo, audiência pública sobre o problema. Acontece na Câmara Municipal de São Paulo. Sim. Estudos estão acontecendo também, como a doutora relatou, em UBSs de São Mateus, Zona Leste. Sim. O polo, ele beneficia Santo André, Mauá, é isso? Essas duas cidades? Sim. A questão econômica, da importância que eles arrecadam muito. Sim. Atrapalha, na tua visão, de poder público regional olhar para essa questão? Eu acho que o paciente, a pessoa humana, ela não é mercadoria. Ela é ser humano, ela precisa ser cuidada. E a nossa função como profissionais de saúde é olhar para, obviamente, a saúde da população. Deveria haver um entendimento de que nós não queremos prejudicar a empresa. Nós queremos cuidar da população, assim como a empresa também tem a responsabilidade de cuidar da população. Porque eu sempre digo, quando eles falam que são opiniões pessoais minhas, eu já estou no trabalho da imunistoquímica, como é que são opiniões pessoais? Eu tenho trabalhos publicados em revistas de grande impacto, revistas internacionais. Nós temos 10 trabalhos publicados. Isso que eu ia perguntar. O que avaliza o teu trabalho? Essas publicações? São. Porque existem, né, as publicações científicas são feitas em determinadas revistas periódicas, não é isso? Periódicos internacionais avaliados por pares. A doutora tem essas publicações? Tenho todas. Avaliados por pares. Os nossos trabalhos, eles são revisados por pares em revistas internacionais, inclusive de impacto significativo. Eu sou convidada no mundo inteiro para eu dar palestras. Se eu fosse aceitar todos os convites, eu viveria em aviões, porque eu sou convidada no mundo inteiro. Citações dos meus trabalhos são grandes, mas nós não somos valorizados pelas empresas. Eles nunca me perguntaram. Inclusive, tem um dado muito desagradável que aconteceu, porque eu falei isso na CPI. Quando nós notificamos essa doença... A CPI da Câmara Municipal de São Paulo? Essa CPI começou no passado através dos nossos estudos, que ela está sendo ainda a CPI na Câmara Municipal da cidade lá de São Paulo, pelos vereadores. Eu estive lá, eu fui a primeira convidada da CPI, eu fiquei 4 horas na CPI, falando, relatando, e levei todos os meus trabalhos e respondi todas as perguntas. E assim, quando a CPI começou, eu também disse desse fato desagradável que aconteceu quando eu notifiquei a doença em 2002, porque houve a presença de um professor meu, inclusive da USP,
Ele entendia demais a respeito de tireoide, ele foi meu professor. E ele foi convidado para fazer um trabalho que houve a grande polêmica do iodo. Essa polêmica do iodo foi muito triste para mim, porque eu sei que em países como o Japão, Estados Unidos, onde a quantidade de iodo na alimentação é muito alta, porque o japonês come muita alga, muito produto do mar, e é onde é a fonte do iodo. E acima de uma quantidade grande, pode provocar mesmo o iodo uma doença autoimune de tireoide chamada tireoidite crônica autoimune. Mas no Brasil, a quantidade que existe no sal, que é uma lei federal, é pequena. É para que nós não tenhamos o bócio, que se chama endêmico, porque a tireoide sem iodo ela não funciona. É uma quantidade pequena. E esse professor, à época, disse que não havia poluição na época onde eu estava falando, que era o iodo que estava provocando a tireoidite. Mas como as pessoas moradoras ali, elas ingerem um sal diferente do que nós ingerimos no país todo. E por que que aquela região havia um número muito grande de doença autoimune? Não houve como aceitar. E ele conseguiu publicar um trabalho, claro que numa revista nacional de pouquíssimo impacto, rápido, para me contestar, mas eu o contestei. Porque contra fato não é argumento. Sim. O número de pessoas com Sim. doenças ligadas à tireoide no entorno do polo petroquímico, Sim. eu tenho informação que é muito maior do que outras regiões. Quanto maior, doutora? Ali do meu primeiro trabalho, quando eu mostrei de 89 até 2001, nós tínhamos 57% o aumento, de 1% a 57%. Era uma coisa absurda, porque conforme eu fui fazendo o trabalho, estatisticamente, ano a ano do aumento, está publicado esse trabalho no Journal Immunology, que é uma revista de impacto bastante considerável. E nós publicamos isso, o aumento do número de casos. E o professor disse que não, que era o iodo, não eram as poluentes, porque até a época nós não tínhamos ainda determinado os poluentes que nós já conseguimos determinar agora. E assim, esse trabalho está publicado, uma nota no Diário Oficial, eu falei isso na CPI, que esse trabalho dele, infelizmente, para ele foi desconsiderado. Ele não pôde mais fazer trabalhos na petroquímica. Ficou uma situação, para mim, triste e desagradável, porque ele era o meu professor. Então, houve também esse fato, porque eu fui muito ameaçada também, né, do trabalho. Essa situação aí de pressão, porque a impressão não, a certeza mesmo, né, é de que se o teu trabalho comprovado mexe Sim. com muita coisa, inclusive envolve as pessoas processarem, como acontece num país sério igual os Sim. Estados Unidos. Tem um filme que eu assisti baseado em fatos reais, em que uma advogada, ela não era advogada, a personagem, mas ela foi trabalhar de assistente e ela conseguiu, mesmo não tendo formação em direito, ajudar muito a empresa a vencer 500 processos contra uma empresa química também. Isso desencadeia a questão econômica, que é o que pesa muito, porque comprovado o seu trabalho, né, que é uma quase certeza que nós temos, porque contra fato no argumento, o entorno realmente, as pessoas sofrem mais desse tipo de doença, poderia desencadear um processo aí, até mesmo pessoas que perderam a vida, as famílias. Então, a questão econômica é pesada e por isso você sofre muita pressão, doutora? Sofro. Que tipo de pressão? Explica pra gente também. Você sabe que quando eu notifiquei a doença, aconteceu um fato interessante. Eu fui ameaçada. Como? Alguém ligou? Alguém avisou? Não, pessoalmente no meu consultório. Essa pessoa me procurou e disse para eu interromper as minhas pesquisas. E eu fiquei, não assustada, porque eu não fiquei assustada, mas quando eu cheguei em casa, é um fato bastante interessante, eu disse para o meu marido é médico, eu disse, olha, eu estou sendo ameaçada e estão
E depois eu havia lido, né, na internet que eu estava com meus dias contados. E foi interessante que eu disse para ele, porque eu moro em São Paulo, e eu estava aqui em Santo André, fazendo a pesquisa, obviamente. E eu disse para ele que eu estava sendo ameaçada. Ele olhou bem para mim e disse assim: a tiroidite crônica autoimune é uma doença curável? Eu falei: não, ela não cura. O hipotiroidismo cura? Eu falei: não, ele é controlado. Ele falou: você sabe o que não cura mesmo? Eu disse: não. Ele falou: a covardia vai em frente. E assim eu estou aqui. E continuando. E quem me ajudou demais foi o promotor de justiça, porque eu contei para ele à época também. E houve assim, inclusive, quando ele conseguiu para que nós continuássemos essa pesquisa com os recursos que ele nos ofereceu para que nós pudéssemos determinar os poluentes, porque aí o trabalho começou a ficar muito grande, muito caro, porque até então eu estava fazendo do meu bolso, era muito gasto que eu tinha para eu fazer a pesquisa, porque eu não queria nenhum comprometimento financeiro com ninguém. E, como que eu poderia ter? Jamais. E assim eu continuei as pesquisas, gastando dos meus recursos. E quando ela se tornou maior, eu não havia mais condições de eu ter os recursos, e o promotor de justiça nos ofereceu um recurso daquelas compensações, né, do Ministério Público. E foi aí que nós, através do IAG, do Instituto de Astronomia, nós conseguimos determinar os poluentes que eu havia falado lá em 1989, que eu havia lido o livro, que eu falei para você, que esses elementos químicos, eles desenvolviam sim as doenças autoimunes de tireoide. E foi aí que nós constatamos, esse trabalho foi publicado agora em 2019, e que morar na região, sim, os elementos químicos como o dióxido de nitrogênio, material particulado 10 e os VOCs, né, que são os compostos orgânicos voláteis, eles sim desencadeiam doenças autoimunes. E um fato mais grave é que nós estamos observando na região as associações de doenças autoimunes, não são mais só doenças tireoidianas. Eu tenho uma seguidora, só não vou citar o nome dela, que é questão ética. É, Ela tem uma doença autoimune e ela fez uma pesquisa própria, que ela começou a observar, vizinho, colega, é do Capoava, e ela conseguiu comparar com outras regiões e ela fala em 20 vezes mais. sim, Então, a coisa é mais grave, doutora, do que se imagina. é. Eu poderia ficar aqui conversando horas contigo, teu trabalho é muito rico, a gente vê isso aí. Admiro tua coragem. Assim como eu também tive coragem quando a gente começou a tecer críticas a essa empresa. Um período depois ela vem para a gente e disse que ia implementar projetos para melhoria do entorno e chamou a gente para uma parceria. E eles colocaram verba publicitária no Viva por acho que 2 ou 3 meses. Eu não vi mudança nenhuma, porque a gente quer acreditar nas pessoas. E nós encerramos isso aí. Por mais que fosse importante o volume de recursos, quero deixar isso de público aqui. Aqui, essa empresa do Polo não coloca um centavo e não tem parceria. Porque o meu compromisso primeiro é com a população. Eu quero fazer uma aliança aqui com a doutora, que a doutora volte outras vezes aqui. Não está sozinha nisso, não. O ser humano, como a doutora disse, não é mercadoria. Nós precisamos de emprego, nós precisamos de recursos para a região, Sim. mas o empresário tem que investir e há tecnologia. A gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade, que dê para se implementar para dirimir, né, ou diminuir esse impacto ambiental que essas empresas têm. Porque quanto que vale uma vida, doutora? Não tem preço. A vida são valores, e o que tem preço não tem valor, e o valor nunca terá um preço. Muito obrigado, doutora Maria Ângela Zaccarelli. É a primeira vez, espero que de outras muitas que a senhora tenha
tem aqui o espaço aberto do Viva ABC, porque o tempo não espera. E essas doenças avançam. E o trabalho da doutora é muito importante. Doutora, muito obrigado por ter estado aqui no Arena Viva. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e muito obrigada. Forte abraço a todos vocês e até a próxima.